1 Samuel, capítulo 16, a partir do verso 1, diz assim: Disse o Senhor a Samuel: até quando terá penas de Saul, havendo eu o rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e diz: vim para sacrificar ao Senhor. Convidará Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que hás de fazer e ungir-me-ás a quem eu designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciões da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Somente até aí. Feche teus olhos. Senhor, nessa noite nós pedimos ao teu Espírito Santo, que já se faz presente nesse local, que fale conosco muito além daquilo que o pregador pode falar, mas que o teu Espírito testifique com o nosso espírito essa palavra, que essa palavra possa esquadrinhar o nosso coração, as nossas motivações, que essa palavra possa nos posicionar diante daquilo que o Senhor quer fazer, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Pode se sentar no seu local. Muitos de vocês talvez não conhecem, né? Muitos de vocês talvez não sonharam em ter um sonho em casa de carrossel de 5 CDs. Rapaz, pensa no negócio que era ostentação. Carrossel de 5 CDs. E você apertava um botãozinho, saía assim. Aí você apertava Scandisc, eu lembro. Aí aquele negócio rodava, ia rodando assim. Era um luxo. Quem nunca sonhou ter o filho como propaganda da Parmalat? Quem nunca fez pipoca cantando pipoca e Guaraná? Vamos lá. Todos esses comerciais são da década de 90. Todos eles marcaram a vida de pessoas, marcaram uma geração, marcaram um tempo. Mas muitos de vocês nunca tinham visto esses comerciais, sabe por quê? Esse tempo passou. Tem coisas na nossa vida que elas precisam passar. Tem coisas na nossa vida que não dá mais para continuar fazendo da forma que fazíamos antes. Existem algumas coisas que precisam ser reordenada, e nessa noite o título dessa mensagem é Recalculando a Rota. A gente precisa recalcular aquilo que nós estamos fazendo para que nós não possamos cair no esquecimento, para que aquilo que nós estamos fazendo continue sendo apto, sendo bem visto. Nesse texto que nós lemos sobre a nação de Israel, uma mudança de reino estava para acontecer. Davi seria ungido segundo rei sobre Israel. Deus estava fazendo uma mudança naquele contexto. E aquele contexto daquele tempo era mais ou menos assim. A nação de Israel não tinha um rei, ela tinha um juiz que julgava as causas de toda a nação. E naquela época o juiz daquele tempo era Samuel. Samuel tinha 3 títulos. Samuel era profeta, sacerdote e juiz. Samuel era aquele quem julgava a causa da nação. E a nação de Israel começou a olhar para os povos que estavam à sua volta e perceber que, mas aquele povo ali, eles têm um rei. Começou a olhar para o outro, para aquilo que estava acontecendo para o outro lado, e falou: nossa, aqueles ali, eles também têm um rei. E talvez por ficar olhando aquilo que estava acontecendo ao redor, eles viram e falam: nós também queremos um rei. Samuel, então, ao ouvir o desejo daquele povo, ele se dirige ao Senhor e fala: Deus, é um negócio que está chiando.
Ele fala: Senhor, o povo quer um rei. Eles estão olhando para aquilo que está acontecendo à sua volta e estão achando que precisam de um rei, assim como aqueles outros. Ei, aprende essa: nem tudo que está acontecendo à sua volta serve para você. Nem tudo que está acontecendo com o seu irmão é para você. Tem coisas que é só para o seu irmão. Deus então fala com Samuel, fala: Samuel, guarda o seu coração, Samuel. O problema deles não tem nada a ver com você. Eles não estão rejeitando você, eles estão me rejeitando. Eles estão me rejeitando como Deus deles, como nação desse povo. E aí Deus fala: eles querem um rei. Vocês têm certeza que vocês querem o mesmo que os seus vizinhos têm? E o povo fala: nós temos certeza. E aí o Senhor unge Saul. Saul é um rei segundo aquilo que o povo queria, não segundo o que Deus desejava. Saul era um rei alto, forte, bonito, um grande guerreiro. Preenchia todos os requisitos que o povo queria. Mas Deus está trazendo um tempo que ele não tem a ver com performance. Deus está olhando o coração. Deus está buscando pessoas que têm o coração alinhado com a vontade dEle. E nesse texto que nós lemos, então, Saul, ele tinha desistido de andar debaixo das ordenanças do Senhor. Deus coloca Samuel e fala: Samuel, você vai ser o conselheiro de Saul, você vai ser tutor desse rei. E Samuel o tempo todo falando: Saul, faz assim, Saul, você precisa fazer dessa forma. Mas Saul, movido pelos seus desejos, pela sua vontade, Saul decide caminhar da forma que ele queria. E toda vez que Deus colocar alguém numa posição e não fazer aquilo que Deus quer, Deus tira. Se foi Deus que colocou, Ele tem capacidade de tirar. A gente vê então, nesse texto, Deus vira para Samuel e fala: Samuel, até quando, Samuel? Até quando você vai ficar com pena de Saul? Ele já não me representa mais. Olha, sai da onde você está, vai até Belém, e você vai ungir o filho de Jessé como rei. Davi foi ungido como rei nessa transição daquilo que Deus queria fazer. Entenda, ser ungido não significa tomar posse. Ser ungido significa ser separado pelo Senhor. Davi tinha recebido uma unção para realizar um propósito. Ungido significa separado. Quando Deus unge, Ele te separa para algo que Ele quer fazer por meio da sua vida. Tomar posse não tem a ver com unção. A unção é necessário para tomar posse, mas tem como tomar posse sem ter unção. Mas é impossível alguém que tem unção não tomar posse daquilo que Deus tem para a vida dele. A gente está confundindo os processos, nós estamos revertendo aquilo que Deus quer fazer. A gente precisa respeitar os processos de Deus, os princípios do Senhor, ungido do hebraico Mashiach, do grego Christos. Todas essas duas palavras, revestido de autoridade para um fim específico. Ser ungido, ser revestido de autoridade para um fim específico, não tem a ver com ocupar um cargo, não tem a ver com ter uma função, tem a ver com se submeter a uma missão que Deus está fazendo. Eu sempre falo, Deus está fazendo algo sobre a face da terra, Deus está fazendo algo nessa igreja, Deus está fazendo algo sobre a sua vida, e Ele quer te chamar: filho, vem participar da obra que eu estou fazendo. Mas algo que é muito claro nesse texto, existe uma transição acontecendo. No tempo de Davi, a história de Israel é marcada antes de Davi e depois de Davi. Jesus marca a história do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Davi marca a história de Israel antes de Davi e depois de Davi. Ainda muito jovem, muito moço, é ungido e separado rei.
E Davi não marca somente a história da nação de Israel, ele marca a história da sua família, ele marca a história da sua casa, ele marca a história de uma nação, porque decidiu caminhar debaixo dessa unção, ser um homem segundo o coração de Deus, não segundo as suas vontades, embora foi um homem que errou, mas se arrependeu e ouviu: homem segundo o meu coração. Talvez nessa noite Deus quer te levantar. Deus quer te levantar para que você mude a história da sua família, para que você mude a história do seu trabalho, para que você mude a história da sua casa, para que as pessoas digam: olha, existe um tempo antes de fulano chegar, mas existe um tempo depois que ele chegou, e depois que ele chegou as coisas mudaram, a bênção parece que estava sobre ele, e quando ele chegou, a bênção do Senhor chegou junto com ele. A gente precisa tomar posse dessa palavra. Deus quer te usar para restaurar o seu trabalho. Deus quer que você seja luz sobre o seu trabalho, sobre a sua empresa. Esse texto está falando de uma transição. Esse texto que nós lemos fala de uma mudança. Existia uma disfunção no reino, existia uma disfunção naquele que representava o Senhor. Saul era rei sobre Israel, mas um rei que não mais representava a Deus. E toda vez que nós deixamos de representar o Senhor, nós somos movidos da nossa posição. Eu disse movido, não removido. Toda vez que nós deixamos de fazer o que Deus manda, Ele começa a nos mudar. Você quer entender algo melhor? Nós fomos contratados para exercer uma função dentro de uma empresa, dentro de um local. Fomos contratados para exercer tal função, e muitas das vezes somos desligados, porque deixamos de exercer a função ao qual nós fomos contratados. E essa história se repete também diante do Senhor. Essa história se repete diante da casa de Deus, porque muitos vieram debaixo de um propósito, mas estão caminhando agora debaixo dos seus desejos. Estão caminhando debaixo das suas vontades e não estão mais ouvindo a voz do Senhor. Saul era um rei disfuncional, e uma pessoa disfuncional é alguém que não cumpre aquilo ao qual foi designada. A nação de Israel estava disfuncional, o povo estava disfuncional, o rei que representava o Senhor estava disfuncional, mas ainda assim havia um profeta naquela casa que iria profetizar, e a vontade do Senhor iria acontecer. Ei, se você está preocupado com quem está reinando o nosso país, para quem está governando o nosso país, descansa o seu coração, porque nessa terra tem profeta, tem gente que profetiza, tem gente que fala da vontade do Senhor. Descansa o seu coração. A pessoa disfuncional, ela se acostumou a fazer aquela mesma coisa durante muito tempo, e aquilo não muda mais nela, aquilo não toca mais o coração dela. E o grande problema é se acostumar em ser disfuncional. O grande problema é se acostumar com a presença de Deus, e aquilo que é sobrenatural começar a perder. E você começar a olhar, não é porque, eu sempre falo, não é porque você está sempre na casa do Senhor, continua sendo um sobrenatural. Por mais encontros que você tem, continua ainda sendo um mover sobrenatural. Tem muita gente achando que sucesso é a nossa capacidade de planejar, de mentalizar, de fazer com que algo aconteça, de colocar em prática os nossos planos e os nossos desejos. E em parte isso é uma realidade, é tornar aquilo real. Preste atenção, a disfuncionabilidade, ou melhor, ser disfuncional não produz sucesso. Talvez as coisas não tenham andado bem na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no seu emprego, porque você está disfuncional. Porque você deixou de fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Porque você deixou de cuidar
quem Deus mandou que você cuide. Porque você deixou de dar atenção e ouvir os conselhos do Senhor. Mas nessa noite eu estou aqui para que nós possamos romper com essa disfunção. Você precisa sair dessa posição. Você precisa mudar a sua posição. Preste atenção, sair da posição é diferente do que mudar de local. Troquei minha posição, mas continuo no mesmo local. Tem gente que pode ouvir esse sermão e entender: o pastor está falando para mim trocar de igreja, trocar de emprego, trocar de esposa, trocar de namorado. Eu posso mudar a posição e ainda assim estar no mesmo lugar. Nós mudamos a posição e ainda assim estamos debaixo daquilo que Deus estabeleceu. Nós mudamos posição, Deus é quem nos muda de lugar. Se não tem as manhas, não entra não. Não vai não. Não saia do seu lugar se Deus não te posicionou, se Deus não está te levando. Mudar de lugar sem ter uma mentalidade transformada é fracasso. As nossas ações e as nossas atitudes são frutos daquilo que nós pensamos. E o que nós pensamos converge nas nossas ações. E muitas das vezes a nossa insatisfação é transferida para lugares, porque nós achamos que os lugares da nossa disfuncionalidade. Mudar de lugar sem mudar de mentalidade é fracasso. É viver o mesmo de novo num outro lugar. Mas quando nós mudamos a nossa posição, mudar de posição tem a ver com mudar a nossa mentalidade. Tem a ver em dizer que não tem a ver com o governo, mas com aquilo que Deus faz através da minha vida. Não tem a ver se meu ministério é grande ou pequeno, eu estou debaixo da palavra do Senhor. Tem a ver com aquilo que Deus está fazendo, porque quem está surfando na onda de Jesus, quem está caminhando debaixo de Jesus, está tranquilo e sossegado na posição e no lugar que Deus estabeleceu. A minha ideia hoje é trazer você aqui para quebrar essas barreiras. Só que a coisa mais difícil é mudar a mentalidade. Mudar a mentalidade disfuncional que nós estamos operando nela. Crescer dói, gente. Mudar dói, gente. Só que nós não queremos sofrer. E para não sofrer, preferimos viver uma disfuncionalidade diante de Deus. Preferimos ficar vivendo um ministério meia boca, um trabalho meia boca, um casamento meia boca, do que tomar tinta e falar: cara, eu vou mudar. Para você mudar de posição exige esforço. Mas para você mudar de lugar, você precisa fazer aquilo que você nunca fez. Você precisa se submeter ao Espírito e fluir nesse Espírito. Já falei para alguns que fazem parte dessa casa, dessa família: o que te trouxe até aqui não é capaz de te sustentar nesse local. O que te trouxe até aqui foi muito bom, foi top, te trouxe, você está aqui agora, faz parte dessa família. Agora, para você se sustentar, você precisa levantar um maná novo todo dia. Você precisa experimentar o novo de Deus todo dia. Você precisa buscar com o Senhor. Você precisa fazer com que aquilo que te trouxe continue vivo e aceso dentro de você. Você continue fluindo e descansando naquilo que Deus está fazendo. Pensa comigo. Talvez você está fazendo a mesma coisa no seu trabalho, no seu casamento, há muito tempo. E as coisas não estão indo bem. Nós vimos esse vídeo, onde fala de propagandas que foram um sucesso por muito tempo. Talvez nessa noite eu estou trazendo uma resposta para o seu coração. Sabe por que o seu trabalho não está bem? Porque você está fazendo a mesma coisa tem 15 anos e você nunca mudou nada. Sabe por que seu casamento
talvez não está bem? Pelo mesmo motivo. Ou talvez você deixou de fazer aquilo que deveria fazer. Nossa, meu casamento era tão bom. Se era tão bom, você fazia algo que talvez você não está fazendo mais. Você movia algo que você não está movendo mais. E aí vem as nossas insatisfações, as nossas frustrações. Vem os anseios do nosso coração. 1 Samuel capítulo 16, verso 1. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado? A gente tem muita dificuldade de romper com o novo. O que Deus já falou para você largar e você está segurando até agora? E talvez o nosso fracasso está porque não estamos aceitando o que Deus está fazendo. Deus está movendo algo novo e está falando para você: larga o velho, larga essa mentalidade. É tempo de viver o novo de Deus. Pastor, não é fácil viver o novo de Deus. Não, não é fácil, mas é possível. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não está bom, está difícil. O Senhor está te dizendo nessa noite: vamos mudar. Larga esse egoísmo. O Senhor quer te chamar para caminhar junto com você. O Senhor estava fazendo algo novo naquele tempo. E o Senhor chama o profeta Samuel e fala: Samuel, eu vou fazer algo novo. Eu estou com um novo movimento. E a gente precisa se atentar para entender aquilo que Deus está fazendo. Nessa noite, à noite, você sair daqui com uma decisão do seu casamento ser transformado, do seu ministério ser mudado, do seu trabalho ser impactado, porque você carrega o Rei dos Reis. O Espírito Santo de Deus habita em você e isso nos movimenta. A gente precisa tomar uma decisão. Você pode sair daqui transformado nessa noite. Mas agora, larga, filho. Larga. Talvez ficou tanto tempo preso num sistema, e quando Deus te traz para algo novo, você tem dificuldade de receber o novo. Porque a sua mentalidade está presa no velho. Não se derrama vinho novo em odre velho. Não tem como. Tem gente que está agarrado nas coisas antigas e está olhando para as coisas novas e fica assim: eu quero aquilo lá, mas não larga as coisas velhas. Larga as coisas velhas. Quem te sustenta é o Senhor. Tem tanta gente se submetendo ao que não deveria se submeter, porque está preso ao velho e não está ouvindo Deus falar que há algo novo para você. Até quando terá pena, Samuel? Até quando você vai ter pena? E aí você sabe qual que é o discurso de alguém que está preso no passado? Como era bom. Pastor, tem algum problema em dizer como era bom? Não, não tem problema nenhum em dizer como era bom. Mas a frase não deveria ser somente como era bom. Como era bom aquele tempo, mas hoje o que Deus está fazendo ainda é muito melhor. E o que Deus fará é melhor ainda, porque estou debaixo das promessas do Senhor. É isso que a gente precisa entender. Estamos debaixo da promessa dEle. O que você já fez que você não faz mais hoje?
Pastor, eu me derramava na presença do Senhor, eu chorava. Por que não chora mais? Deus mudou? Deus não está mais 100%, está vindo em 10%, 20%? Ou é nós que estamos com o nosso coração endurecido? É nós que perdemos o brilho em fazer a obra do Senhor? É nós que olhamos para vir num culto como esse hoje como um peso? Estou cansado. E depois está reclamando porque não tem comunhão com o Senhor. A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele tem vontades, ele tem emoções. E se nós estamos, já preguei isso aqui, na era do Espírito Santo, no tempo do Espírito Santo, quando nós viemos para essa casa, quem move o ambiente profético é o Espírito Santo que habita em nós, que está dentro de nós. Mas esse Espírito que habita em nós, está em nós, ele sabe que o nosso desejo muitas das vezes não era estar aqui, que o nosso coração muitas das vezes está entristecido porque estamos na casa do Senhor. Deixamos o nosso cansaço falar mais alto, temos tantas coisas para fazer, e no domingo o que nos sobra, viemos à casa do Senhor para oferecer a Ele. E depois o nosso questionamento é porque as coisas não andam bem. Por que mudanças não acontecem? Samuel queria um novo rei. Samuel entende o desejo do Senhor. Deus precisa usar Samuel. Samuel é o profeta daquele tempo. E fala: Samuel, você vai ungir um novo rei. Mas Samuel estava com a mentalidade antiga. Samuel precisava corrigir a sua visão para conseguir ver o que Deus estava vendo. Não é aparência, não é performance, é coração. Tanto que quando Samuel chega à casa de Jessé e os filhos se colocam, Samuel bota o olho no maiorzão, no grandão, fortão, bonitão, e já fala: é esse verdadeiramente o novo rei de Israel? E Deus fala: Samuel, eu não vejo como você vê. Samuel, eu fiz uma transição, só você que não fez. Eu movimentei, Samuel, muda. Samuel, eu não estou olhando mais para a aparência física, porque quando foi por aparência física, o povo que escolheu. E quando o povo escolheu, eles escolheram segundo a aparência física. Mas agora é a minha vez, e na minha vez eu vou escolher alguém segundo o meu coração. Pode aplaudir ao Senhor. Saul não mais representa o Senhor. Saul não representa o Deus mais como indivíduo. Saul não representa o Senhor mais como ungido do Senhor. Saul estava disfuncional e Deus estava dizendo: eu estou levantando um novo tempo, uma nova era de liderança, onde o povo vai me amar, onde vai se relacionar comigo. Saul queria fazer as minhas coisas. Davi quer gastar tempo comigo, tocando a harpa, louvando e cantando. Ele quer se deleitar comigo, porque Davi disse: alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O profeta Davi também disse: se dormi e acordei, foi porque o Senhor me sustentou. Deus precisava trabalhar com Samuel. Samuel estava com a mentalidade antiga, preocupado com Saul, e Deus fala: Samuel, você não ama Saul mais do que eu. Eu amo Saul muito mais do que você, mas Saul não mais me representa. Ser tirado de uma posição, ser movido de posição, não tem a ver com que Deus deixou de te amar. Tem a ver com que você não mais cumpre aquilo que Deus te estabeleceu para cumprir. É dura essa palavra nessa noite, mas a gente precisa entender. Quando deixamos de fazer o que Deus nos mandou para fazer, quando a gente deixa de ouvir a voz do Senhor e decide caminhar com as nossas próprias pernas, com as nossas próprias vontades, a gente está sendo exatamente um Saul.
mata todo mundo, faz como eu estou te mandando. Não, Senhor, peguei os melhores boi, os melhores novilhos, sacrifiquei o Senhor. E o Senhor disse: se eu quisesse sacrifício, eu dava um jeito. Eu quero obediência. É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor ouvir a voz do Senhor do que ouvir a voz de muitos que estão dizendo por aí. Não olhe para quem está do lado, não olhe para quem está do outro lado, olhe para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Tem a ver com o que Ele te chamou para ser. E tem gente perdendo tempo querendo ser o que Deus chamou o outro, porque não está vendo o que Deus chamou ele. Isso dói o coração. Samuel, então Deus vira para ele e fala: olha, eu preciso que você vá até Belém. Não encha seu chifre de azeite se a sua mentalidade não for renovada. Não encha seu chifre de azeite se você não entender que eu estou fazendo uma coisa nova. O chifre de azeite, ele ficava vazio e ele era cheio quando era para ser usado. Enchia, se derramava sobre alguém e ficava vazio de novo. Deus precisava que Samuel fosse ungir um novo rei. Mas Deus falou: olha, não enche se a sua mentalidade não for transformada. Não enche se você não entender o que eu estou fazendo. Não adianta trocar de igreja, não adianta trocar de empresa, não adianta trocar de faculdade, não adianta trocar se a mentalidade ainda é velha. Posso falar um negócio aqui, você não se ofende não? Você está comprometendo uma geração porque você está sendo disfuncional no que Deus chamou você para fazer. Quando nós nos tornamos disfuncional, nós não prejudicamos somente a nós. A gente prejudica a nossa casa, a gente prejudica uma geração, a gente prejudica um chamado de Deus. A igreja era para estar voando em passos largos e muitas das vezes está caminhando a passos curtos, porque as pessoas não estão entendendo que não tem a ver com elas, tem a ver com uma geração, tem a ver com o que Deus quer fazer. Deus quer transformar pessoas. O desejo do Senhor é que pessoas sejam rendidas a Ele. O desejo do Senhor é que pessoas se arrependam, que haja ondas e ondas de arrependimento, que as pessoas encham essas portas para declarar que elas aceitam Jesus, que elas se arrependem do seu pecado. E Deus espera que nós, o povo que tem o Espírito Santo dentro deles, seja a resposta para esse tempo. Mas você optou em ser disfuncional. Você optou em ser disfuncional porque você quer vida boa, não quer pagar um preço para viver aquilo que Deus te chamou. Gente, eu posso continuar no mesmo local, mas não na mesma posição. Se vocês vierem aqui daqui 1 ano, daqui 2 anos, vocês vão encontrar outro Luciano. Porque eu estou sendo renovado de glória em glória, transformado de glória em glória, a imagem de Cristo Jesus, do Filho amado. A gente precisa entender que isso deveria ser uma realidade no nosso meio de horário. Nós deveríamos crescer de glória em glória. Deveria ser pessoas que estamos avançando com o Senhor. Não estou desfazendo de ninguém, mas a gente não está aqui para carregar ninguém. A gente está aqui para levantar os caídos, para ser apoio, para ser coluna. Está caído, a gente vai te levantar, mas carregar não. A gente carrega quem não consegue andar. Se você tem pernas, a gente vai te levantar, a gente vai te discipular, a gente vai te ensinar a palavra, e você vai caminhar e você vai romper. Gente, é tempo de mudança. Literalmente nessa noite Deus está com uma unção de mudança sobre essa igreja. Talvez você está se associando com pessoas que você já deveria ter separado há muito tempo.
pessoas que não querem crescer, pessoas que não querem mudança, pessoas que não querem viver uma novidade com o Senhor, pessoas que não anseiam pela presença do Senhor. E eu não estou desfazendo de ninguém, Deus ama todo mundo, mas para caminhar comigo precisa entender o propósito que Deus estabeleceu na minha vida, precisa entender o chamado que Deus estabeleceu sobre essa igreja. Não caminhe distante daquilo que Deus te chamou. Deus te conecta a pessoas novas, mas também Deus te desconecta. Pastor, Deus tirou porque não era bom. Sim, talvez você não era bom, por isso que Deus te tirou. A gente sempre gosta de falar que Deus tirou porque Ele não era bom, mas talvez possa ser o contrário. Talvez Deus separou porque você já não cumpria mais o propósito para andar com aquela pessoa. Estão comigo aqui? Paga o preço, filho. Paga o preço do crescimento. Ninguém melhor do que você para entender o que precisa ser feito. 1 Samuel capítulo 16, verso 2 diz assim: disse Samuel: como irei eu, pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho, e diz: vim para sacrificar. As nossas decisões muitas das vezes podem exigir de nós um preço muito alto. Para Samuel corria um risco de morte, corria um risco de ser morto diante da sua decisão, mas mesmo assim ele decide fazer o que precisa ser feito. Ei, para você fazer o que precisa ser feito, você precisa de coragem. Qual é a decisão que você está procrastinando? Fala para mim aqui. Qual decisão você está enrolando de tomar? Não muda de lugar sem mudar de posição, sem ter uma mentalidade renovada. Você vai, ó. Exigiu de nós um pouquinho, a gente rejeita. É uma decisão mais apertada, a gente rejeita. Pastor, eu estou ganhando pouco, preciso ganhar mais. Quero ser rico, amém, filho. Não tem problema algum em você ganhar mais, não tem problema algum você querer ser rico. A minha pergunta para você é: o que você está fazendo diante disso? Agarrado no Netflix, agarrado no celular. Está vendendo alguma coisa online? Não, estou jogando. Jogando o quê, filho? Eu quero uma promoção no meu emprego, eles não me dão uma promoção no meu emprego. Vem cá, vem cá. Você foi contratado lá tem quanto tempo? Pastor, tem 6 meses que eu trabalho lá. E depois que você entrou lá, a sua qualificação profissional mudou? Não. Então por que a empresa precisa mudar você de posição? Nós somos uma geração que aprendemos a ser recompensado fazendo o mínimo possível. E quem faz o máximo experimenta coisas do Senhor inacreditáveis. Quero crescer. Acorda cedo. Paga o preço. Não levanta a mão, por favor. Quantos livros você leu esse ano? Quantos cursos você fez esse ano? O que você aprendeu de novo nesse ano? Gente, havia uma lei naquele tempo. O reinado era passado geracional, de geração para geração. Se Saul era o rei daquele tempo, agora quem seria o novo rei era a descendência de Saul. Mas Deus diz: olha, eu estou fazendo algo novo. Deus está levantando nesses últimos tempos uma geração que não está preocupada com cargos, mas está preocupada em adorar. Que não está preocupado com títulos, mas está empolgado e ansiando a presença dEle. Deus está derramando uma unção de novidade, de novo tempo, de caminhar em novo tempo. E a gente precisa tomar posse. Nesse movimento, Deus vira e fala assim: olha, Samuel, eu vou fazer algo novo. Samuel entendia das coisas, Samuel entendia do Paranauê.
E quando Deus fala assim, olha, vai à casa de Jessé que eu vou ungir lá um novo rei. Você acha que Samuel não deve ter ficado se perguntando, ué, peraí Deus, Saul era o rei. A descendência é por descendência geracional. E o Senhor está mandando eu ir para a casa de Jessé. Saul vai me matar. E Deus fala, eu preciso de um profeta. Um profeta. Um profeta que não tenha medo de fazer o que eu mando fazer. Um profeta que não tem medo de falar o que eu mando falar. Um profeta que antes de ouvir os homens, ele ouve primeiro a Deus. Deus está abrindo ouvidos nessa noite para escutarem aquilo que Deus está falando, para que aquilo que está acontecendo no céu seja manifestado sobre a terra, porque Deus encontrou profetas que ouvem a sua voz. Saul não representava mais. Samuel agora recebe uma incumbência de Deus. Olha, vai à casa de Jessé que eu vou ungir um novo rei. Eu estou fazendo algo novo. E é interessante que quando Deus chama Samuel, aquele que possuía 3 unções, Deus vira para ele e fala, olha, eu preciso que você encha o chifre de azeite. Presta atenção nesse texto, abre para mim, 16:1. Coloca aqui no telão que eu quero que você leia comigo. Então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus... Deixa aí. Samuel estava num outro cidade, num outro local. E a palavra, presta atenção para você entender o que Deus está fazendo. E a palavra do Senhor para Samuel é: enche e vem. Deus não virou para Samuel e falou: enche e vai fazer o que eu estou te mandando fazer. Ele disse para Samuel: enche e vem, eu já estou aqui, eu já estou te esperando. Vem ver o que eu estou fazendo, vem ver o movimento que eu estou gerando. Enche o azeite e vem, filho, eu já estou te esperando para aquilo que eu quero fazer na sua vida. Recebe a unção do Senhor para aquilo que Deus quer fazer. Enche e vem, Deus já está fazendo e está te chamando. Vem ver o que eu estou fazendo. E quando Deus diz vem, Deus move o sobrenatural e faz coisas que a gente não entende. Deus fala com Samuel em nenhuma cidade, em nenhum local, e diz: olha, eu já estou lá em Belém, enche o chifre e vem ver o que eu estou fazendo. É fantástico o movimento de Deus. Só que só pode participar do movimento de Deus, preste atenção, quem escuta o Senhor. Um dos critérios para ser profeta é a capacidade de ouvir o Senhor, porque o profeta ouve da parte de Deus e libera para o povo. E para esses dias, estenda suas mãos. Para esses dias, Deus está derramando uma unção profética. Deus está levantando os seus profetas. Deus está abrindo ouvidos para escutar a tua voz. Deus está tirando amarras da boca daqueles que já ouvem o Senhor, mas não têm falado. Nessa noite, Deus quer te levantar como voz profética para esse tempo. Profetize sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério, sobre aquilo que você quer ver. Ei, Senhor, eu ainda estou aqui, mas porque eu já estou profetizando, eu já estou onde a minha palavra já está sendo liberada. A minha família ainda não é perfeita, não é uma bênção, mas eu declaro que a minha família é uma bênção do Senhor, porque eu não estou aqui onde eu estou dizendo, eu estou onde estou profetizando a palavra do Senhor. Recebe em nome de Jesus. Vou encerrar, gente. Tem mais ainda, mas eu vou encerrar. Para encerrar, eu quero te dizer algo. 2 coisas rapidinho.
1 Samuel capítulo 17, verso 15, diz assim: Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Saul é ungido rei, Davi é ungido rei, é levado para o palácio, e ali a gente conhece a história, ele tocava a harpa, ele era o instrumento ali para Saul. Mas a Bíblia fala que mesmo ele estando no palácio, ele voltava para cuidar das ovelhas. Quando Deus te levantar, não esquece de onde você saiu. Quando Deus te levantar, não esquece das ovelhas que Ele te deu. Quando Deus te levantar, lembra daquele local que foi alimento para você, que foi pão sobre a sua vida, que foi sustento para a sua casa. Quando Deus te mudar de lugar, não esquece da posição que você ocupou um dia. E para encerrar, se coloque sobre seus pés, para parecer que está acabando. Recalcule a rota, filho. Recalcule a rota. A gente presta atenção. Naquele tempo, presta atenção. Naquele tempo, quem entende um pouquinho, já leu um pouquinho de teologia, entende que no tempo de Samuel, o Espírito Santo não habitava dentro de Samuel. O Espírito não habitava dentro de homem algum, pelo contrário. A Bíblia fala que o Espírito vinha, fazia o que era necessário ser feito. E depois o Espírito voltava para Deus. Preste atenção. Nesse movimento, Samuel, mesmo sem ter o Espírito Santo dentro dele, ele ouvia o Senhor de forma sobrenatural. E mesmo assim, vivia coisas sobrenaturais. Entretanto, porém, está acontecendo um novo tempo. Deus está fazendo um novo tempo. Há algo novo acontecendo. E nesse movimento novo acontecendo, Deus precisa nos destartar e falar: gente, tem uma unção nova acontecendo. Em Atos, no capítulo 2, a partir do verso 1, Samuel fez todas essas coisas sem o Espírito Santo dentro dele, somente com sensibilidade para ouvir e com unção que Deus direcionou. Mas eu queria te dar uma boa notícia: o tempo mudou. E nesse novo tempo, em Atos, no capítulo 2, está escrito assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. E o versículo 4 diz assim: todos foram cheios do Espírito Santo